Bom, boa tarde, dia 29 de outubro de 2015. Estamos entrando no ar com Uniesportes desta quinta-feira, que tem o apoio nesse primeiro bloco da Raio Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica na Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. E um recadinho aí para os amigos do Zélio Prado. Conversei ontem com o Zélio Prado estará conosco já na próxima semana. Os seus procedimentos todos foram sucesso e o Zélio Prado está zero bala, então ele estará já conosco aqui participando da nossa programação. E é lógico que nós temos aí os assuntos todos da Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, bela vitória da equipe da Chapecoense, mas o Jânio me traz uma notícia aí que é bombástica. Tinha uma convocação para o dia 16, uma para o dia 24, para eleger os conselheiros e depois eleger a mesa diretora do Clube Náutico Marcílio Dias. E o Jânio, vendo lá o site do Marcílio Dias, ele viu que tinha uma assembleia extraordinária para o dia 29 de novembro, para eleger uma diretoria. Ô Jânio, boa tarde, Jânio. Que bagunça é essa que está acontecendo no Clube Náutico Marcílio Dias, Jânio? Boa tarde, Eladio. Boa tarde, amigos da Univale. É lamentável o que acontece no Marcílio Dias. Eu não consigo entender, Eladio, uma instituição centenária, uma instituição que merece o respeito e, infelizmente, a diretoria executiva está brincando com o Marcílio Dias. Tá? O Estatuto diz que toda a Assembleia Geral, a Assembleia Extraordinária, deverá ser convocado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Marcílio Dias. E assim foi feito. Foi feito um edital de convocação de Assembleia Geral para o mês de outubro, para o dia 16 de outubro, com a intenção de eleger o Conselho Deliberativo, os membros do Conselho e a mesa diretiva. Como as inscrições das chapas estavam irregulares, tá? A Comissão Eleitoral decidiu impugnar essas chapas e convocar o presidente do Conselho, convocar uma nova Assembleia Geral, tá? Com o prazo estipulado no Estatuto de 30 dias. E para nossa surpresa, hoje pela manhã eu abro o site e vejo um edital de convocação, tá? Da diretoria executiva do Marcílio Dias, no meu entendimento, destituindo o presidente do Conselho Deliberativo, destituindo, tá, o conselho total, todos os conselheiros, e solicitando uma reunião, uma assembleia, para o final de novembro, para eleger novos conselheiros e a mesa diretiva. Primeiro, ele não tem poder para fazer isso. O único que tem poder para fazer isso é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele alega que está tomando essa atitude porque inspirou já o mandato tanto do presidente quanto dos conselheiros na primeira quinzena de outubro e não houve edital de convocação, que é uma grande mentira. Houve edital de convocação, sim. O senhor vão lá no site do Clube Náutico Marcílio Dias, o senhor vai ver que houve o edital de convocação para o dia 16 de outubro. Não houve eleição por causa das irregularidades das chapas e imediatamente foi feito outro edital de convocação, esse para o dia 16 de novembro, tá? Para eleger os conselheiros e em seguida um outro edital para eleger a mesa diretiva para o dia 24 de novembro. Ou seja, foi feita a convocação. Estão novamente mentindo para o torcedor, dizendo e argumentando que, como não existe mais conselho, eles têm o poder. Eles não têm poder absolutamente nenhum. O primeiro poder é a Assembleia Geral, quando todos os sócios estão reunidos. O segundo poder é o Conselho Deliberativo. E o terceiro poder, aí sim, a Executiva. Então, eles não têm poder absolutamente nenhum. E, além de tudo, mentiram nesse edital, dizendo que não houve convocação para a eleição do Conselho. E isso aconteceu. E eu vou ser muito claro aqui, tá? Vai ter que se respeitar o Estatuto do Clube Náutico Marcílio Dias, vai ter que se respeitar
o Conselho Deliberativo, porque o Conselho Deliberativo ele é soberano, ele é eleito pela Assembleia Geral. Então não venham com mentiras e tentar induzir as pessoas ao erro. Está marcado para o dia 16 e vai acontecer no dia 16. Tá. Qual é a posição? Você deve ter entrado em contato com o presidente do Conselho, Gilmar Egídio. O Gilmar Egídio ainda é o presidente enquanto não for realizada a eleição. Qual a posição do presidente mediante a esse ato insubordinado da diretoria executiva, porque a diretoria executiva não tem poderes, você colocou bem, para convocar qualquer tipo de assembleia e determinar a eleição. Ela poderia, logicamente, na vacância do presidente, na vacância da diretoria, chamar aí uma assembleia não para eleição, uma assembleia para resolver o problema que se tornaria insolúvel. Mas pelo que se passa, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, houve sim a convocação para a eleição para o dia 15 de outubro. Essa convocação, essa eleição só não saiu porque a comissão que foi constituída pela primeira vez dos últimos anos, constituída para homologar as chapas que iriam concorrer. E fazer obedecer o estatuto. Né? Essa comissão fez o levantamento e viu que faltavam nomes, não é que estava ilegal. As chapas estavam com os nomes aptos a concorrerem, só que faltavam os suplentes, tanto de uma chapa quanto da outra chapa. E fizeram então a convocação para o dia 16, aí sim, para que os clubes, para que os associados, os conselheiros possam montar a sua chapa e concorrer. Eu, sinceramente, Jânio, fiquei surpreso quando você me falou hoje e que eu fui lá também no site do Clube Náutico Marcílio Dias e vi essa convocação extraordinária para a Assembleia. Muito bem. Não consegui entender nada. Respondendo a tua pergunta, hoje pela manhã os dois conselheiros nossos, designados pela gente, o senhor Carlos Castilho e o senhor Almir, fizeram uma reunião hoje pela manhã com o presidente do Conselho Deliberativo, o professor Gilmar Egídio, e ele determinou, tá, que continua valendo a convocação da Assembleia Geral feita pelo Conselho Deliberativo, pelo presidente do Conselho Deliberativo, e torna nulo, tá, essa convocação da diretoria executiva, mesmo porque eles não têm poder absolutamente nenhum. E assim, o Eladio e telespectador, é uma questão de bom senso também. Eu não sei por que criar esse tipo de clima, se passou um dia, 2 dias ou um mês, o clube está inativo, não está acontecendo absolutamente nada, não está acontecendo negociação. Eu não sei por que essa vontade enorme de tomar o poder. Eu até entendo, Janel, eu até entenderia a atitude da diretoria executiva, tá? Se não tivesse acontecido nada. Exato. Se tivesse o seguinte, o Gilmar Egídio abandonou, não está mais na cidade, foi para a Europa, o vice-presidente também foi para a Europa, não deram satisfação, o clube ficou acéfalo, e o clube está aí, a Deus dará, aí sim o poder do presidente executivo em chamar uma exame. Mas só que existe, no próprio site do clube, do ladinho ali, hoje eu fui ver, do ladinho, tem ali a convocação para o dia 16. Então, se existiu a convocação anterior para o dia 15, que foi postergada depois para o dia 16 e para o dia 24, existe isso lá dentro do documento do clube. Então, alguém está faltando com a verdade. E quem está faltando com a verdade é a executiva que cometeu esse erro aqui, clamoroso, de fazer essa convocação atropelando tudo o que o Estatuto prega. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu acho que o Marcílio Dias é muito grande. A instituição, o Clube Náutico Marcílio, é muito grande para estar aí sendo jogada assim atrás. Tem que ter uma legitimidade. E ô Gilmar, você ainda é o presidente do conselho até o dia que você organizar a eleição. Tem que tomar uma posição, sim. Porque senão, daqui a pouquinho, um sócio vai pedir para ser presidente, vão bagunçar o coreto. Tem que botar ordem na casa. E eu espero que o Gilmar Egídio tome essa medida e que faça oficialmente um documento, mandando lá para o clube, para ser também colocado no site do clube.
Sim, perfeitamente. É isso que nós solicitamos hoje pela manhã, através dos nossos representantes na reunião com o professor Gilmar Egídio, exigindo dele também uma manifestação por escrito, tá? De repúdio ao que foi feito. Isso é um desrespeito ao Conselho Deliberativo, que ele é soberano. Então ele não pode ser desrespeitado dessa forma. Eles simplesmente vão lá no artigo 40, que diz que o mandato é até o dia 15 de outubro e tal, e tem que ser feita a nova eleição. E eles vêm alegar que, então, como venceu no dia 15, não existe mais poder. Como não? Até que se tem um novo presidente, é a mesma coisa que o presidente, vou destituir aí a Assembleia Legislativa, o Senado e pronto. Não é assim. Isso é golpe. Não, essa convocação aqui deles tem tantos erros. O primeiro deles é quando diz que não foi convocada a eleição. Isso é uma mentira. Houve a convocação da eleição para o dia 15. As chapas se inscreveram, foram barradas por faltar nomes e depois fizeram uma nova data, isso é comum e natural. Foi dado uma nova chance para que as chapas pudessem se manter. Segundo erro, que eu vejo aqui, nesse documento, é que não tem nem ordem do dia dessa Assembleia. É mesmo, eu não tinha nem observado, muito bem. Não tem ordem do dia. É verdade, é verdade. Se é uma Assembleia, tem que ter uma ordem do dia. Pelo menos dizer o seguinte, na vacância dos conselheiros, o abandono dos conselheiros e tal, tem que ter uma ordem do dia aqui. E não tem. Eles colocam no corpo. Eles não, nessa convocação aqui, nessa convocação para o dia 29, eu não vejo aqui nem aqui determinando o prazo de inscrição da chapa. Se tem chapa, tem que ter chapa, não tem? Outro vai chegar lá na hora lá e dizer o seguinte, quem quer ser presidente? Eu. Não é assim, né? Não é assim que a banda toca. Então, teria que ter aqui na hora do dia, nessa Assembleia Geral. Não pode ser a Assembleia já para eleição. E aí tá, para a eleição junto já. Não pode, o Estatuto não permite. Tem que ser 5 dias. Até na Assembleia, essa Assembleia, por ser extraordinária, desde que ela viesse para a ordem do dia, ela poderia ser para a eleição dos conselheiros, sim, poderia. Mas na ordem do dia que teria que estar. Eleição dos conselheiros do Clube, dos novos conselheiros do Clube Náutico Marcílio Dias e, posterior, fazer a convocação para a mesa diretiva, que eles colocam aqui no corpo, mas teria que colocar na ordem do dia, meu querido. Certo. Eles fizeram tudo, fizeram um texto, e esse texto foi publicado não como edital. Exatamente isso. Eles dizem aqui, né, o Estatuto prevê um mandato de 2 anos da mesa diretiva e membros do Conselho Deliberativo. Considerando que a atual mesa e membros do Conselho findaram os seus mandatos em 15 de outubro de 2015, sem que houvesse convocação para as eleições. Como que não houve convocação para as eleições? Leia o edital que está no site do clube, como determina o estatuto. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Não, mas eles falam aqui, Jânio, eles falam aqui embaixo, está no final do texto, eles falam que é para convocação, para eleição dos conselheiros e a mesa diretora. Só que, como é uma Assembleia, a Assembleia, quando ela é convocada, ela tem que ter por obrigação a ordem do dia. Então, isso que está escrito aqui no texto, está no corpo do texto, deveria estar lá embaixo na ordem do dia. Ordem do dia, eleição dos conselheiros. Logo em seguida, eleição da mesa diretora. Beleza, pronto. Isso seria uma convocação. Mas como está aqui, isso aqui é um texto de desespero. Me perdoe quem fez. Isso é de desespero, não sei por que o Zé Carlos está entrando nessa. Porque o Zé Carlos assina aqui como diretoria executiva. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos em seguidinha aí falar um pouquinho mais do Marcílio Dias e também falar da Copa do Brasil e também da participação da Chapecoense, brilhante participação da Chapecoense. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e agora com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Ireneu Bornhaus, 1445, tem o melhor preço da cidade. Se você está pensando em decorar o seu ambiente, procure a equipe da Cajomar. Só resumindo aí, Jânio, para concluir esse caso do Marcílio Dias, lógico que isso aí vai dar pano para manga, tem a reunião do dia 16, amanhã poderemos voltar a falar, porque vai ter algumas reuniões que vão. Qual a posição, que eu quero saber, que você faz parte da comissão
pró-eleição. Qual a posição da comissão perante o presidente do Conselho Deliberativo? Elaide, veja bem, hoje de manhã a gente conversou através dos nossos colegas, no sábado de manhã nós vamos ter uma reunião, tá? Dessa comissão. Incluindo o presidente do Conselho? Inclusive, é o presidente do Conselho, os 3 membros, o nosso jurídico, vice-presidente do Conselho, doutor Luiz Antônio, e vamos convidar o vice-presidente Dom Marcílio Dias para essa reunião também. Nós não temos medo, nós queremos olhar olho no olho. Então, sábado de manhã nós vamos ter essa reunião e está mantido, tá, o edital de convocação para o dia 16. Nós não vamos recuar e a eleição vai acontecer dentro daquilo que determina o estatuto, que é a convocação do presidente do Conselho Deliberativo. Eu só espero que essas pessoas que tentam ganhar no grito, ou que tentam burlar, não respeitar o regimento, não respeitar as normas do clube, que se conscientize de que o Marcílio Dias só vai ser grande o dia que o estatuto for respeitado. E que faz tempo que esse estatuto está sendo maculado, está sendo espulhado, está sendo quase rasgado. Está uma situação complicada, mas vamos aí, nós vamos ter muito desdobramento. Vamos à tabela dos resultados da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Repito mais uma vez que depois do Jânio assistiu o jogo da Chapecoense e pode falar um pouquinho mais a respeito da Chapecoense. Vamos à tabela? Então a tabela da Copa do Brasil, semifinais. Foi decidido ontem os finalistas da Copa do Brasil. Santos voltou a repetir o mesmo placar diante da equipe de São Paulo, 3-1 para a equipe do Santos. O Palmeiras conseguiu vencer o Fluminense, mesmo placar também do Rio de Janeiro, 2-1, dois resultados iguais, 2-1, e nas penalidades máximas, o Fernando Praz fez a diferença, pegou 2 pênaltis e o Palmeiras venceu por 4-1, brilhante a participação, e agora fica a equipe do Santos e a equipe do Palmeiras para decidir a Copa do Brasil e vão agora aguardar as datas. Parece que houve uma modificação nas datas, as datas e o mando de campo também das 2 partidas da Copa do Brasil. Pela Copa Sul-Americana, quartas de final, a equipe do Esportivo venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e a Chapecoense venceu o River por 2-1, perdeu lá por 3-1, por isso perdeu a classificação. Então os brasileiros foram desclassificados. Jânio, você assistiu e nós comentamos aqui durante a semana, dizendo o seguinte: aquele terceiro gol da Chapecoense, que a Chapecoense tomou lá na Argentina, seria fundamental. Não fosse aquele, a Chapecoense tinha time para ganhar e realmente foi para campo, fez o resultado, só não teve força para fazer o 3-1 para poder levar pelo menos para a pênalti. É verdade, Eladio. Quando a gente comentou aqui que aquele gol ia fazer uma diferença e fez uma diferença muito grande. Mas mesmo assim, nós como catarinenses, brasileiros, a gente tem que se sentir orgulhoso da Chapecoense. A Chapecoense fez uma partida maravilhosa ontem, um primeiro tempo bem equilibrado, a Chapecoense saiu na frente, tá? Fez 1-0. No finalzinho, aos 46 do segundo tempo, numa falha novamente do goleiro da Chapecoense, o Danilo, que vem falhando bastante. O Danilo tem uma dificuldade enorme para sair do gol, até pela sua estatura, e acabou tomando o empate. Aí até eu temia que o segundo tempo ia ser muito difícil. Não, a Chapecoense voltou aplicada, o Rangel fez novamente o gol da Chapecoense antes dos 15 minutos, o jogo pegou fogo, a Chapecoense dominou, o River só ia nos contra-ataques. Se você olhasse aquele jogo e dissesse assim, pô, peraí, o River é campeão, o último campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, campeão da Libertadores, e estava jogando com a Chapecoense, que estava brigando até esses dias para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Você não dizia que aquele time era a Chapecoense e o outro era o River. Tá, e o River jogou o futebol ou catimbou? Catimbou muito, o goleiro do River catimbava. Pra você ter uma ideia, a Chapecoense teve um lance na área, o atacante cabeçou, a bola bateu na trave, o goleiro caiu e ficou 3 minutos caído, para você ter uma ideia, e no final o árbitro deu 4 minutos apenas. Tá? Um árbitro totalmente tendencioso, que veio lá do Chile, teve um lance claro de expulsão, num contra-ataque da Chapecoense, o atacante saiu em velocidade, a hora que ele estava entrando na área, ele foi derrubado antes de entrar na área.
Aí o zagueiro só levantou as mãos para cima, o árbitro não deu nem falta ele deu, era para ter expulsado no primeiro tempo o jogador do River. Aí veio o segundo tempo, a Chapecoense foi para cima, aí a Chapecoense começou a colocar a bola no chão, começou a acertar os passes, o Maranhão fazendo uma grande partida ontem, o Nenê jogou ontem no lugar do Camilo, depois o Camilo entrou, também jogou muita bola, enfim, a Chapecoense dominou o River Plate. O segundo tempo todinho, perdeu 3, 4 oportunidades vivas de gol, 2 bolas na trave e, lamentavelmente, o jogo acabou 2-1. A Chapecoense foi aplaudida de pé por todo o estádio e realmente foi reconhecido e fez uma grande campanha e está de parabéns a Chapecoense. Lamentavelmente, o resultado não veio como se esperava, mas fez uma boa campanha. Perdeu a classificação no primeiro jogo. Exato. E jogo de mata-mata, quem joga fora tem que fazer gol, ele fez gol. Fez gol, mas tomou 3. Fez o dever de casa, fazer um gol fora de casa, só que acabou tomando no terceiro gol, lá no finzinho do jogo, quando já estava as condições aí 2-1, ia para pênalti, poderia até ter melhor sorte na competição. E com relação à Copa do Brasil, o Fluminense reclama mais uma vez uma penalidade máxima, e eu concordo, a falta aconteceu fora da área, era para quando o zagueiro meteu o braço, cometeu a falta, já foi a primeira pegada fora da área, ali era para ter marcado o pênalti, ele deu a lei da vantagem, não aconteceu a vantagem, e ele teria que marcar a falta fora da área, ele marcou pênalti. Mas vou fazer uma ressalva. Ele foi muito tranquilo, porque ele não podia dizer se foi dentro da área ou não. Ele parou, olhou para o Bandeira correu para a linha de fundo, característico, sinalizando que foi dentro da área, ele atendendo o Bandeira, ele marcou o pênalti. Foi tranquilo. O erro foi do Bandeira, não foi do árbitro. Na verdade, né, o Palmeiras teve um pênalti também lá no Rio de Janeiro, que eu também... se eu sou o árbitro, eu não teria dado aquele pênalti no Rio. E ontem, mais uma vez, o Palmeiras teve mais um pênalti a seu favor. Apesar, né, de o jogo ser muito dinâmico, o Fluminense jogou muita bola, o Praz salvou o Fluminense, salvou o Palmeiras em cima da hora, e o Fluminense foi para cima e poderia ter empatado o jogo. Aí na penalidade, né, você não pode mandar um garoto lá, como eles mandaram, o Scarpa bater um pênalti, tudo como o goleiro gosta, a meia altura, né, não lá no canto, mais ou menos no meio, e depois o Gum vai e me bate lá em cima. Mas eu acho que ficou de bom tamanho, o Palmeiras também tem uma boa equipe e merece estar na final. E essa final, quem leva vantagem? O Santos pela ascensão, pelo crescimento, ou o Palmeiras nessa situação agora, já revitalizado? E está indo para mais um clássico paulista. Assim, Eladio, ontem o Santos, mais uma vez, né, mostrou que sabe jogar em velocidade, foi dominado o São Paulo, tomou 3 gols e pronto. Agora, eu acho que o Santos cometeu um erro, porque as finais iam começar logo agora. E, através do Santos e os outros clubes, as datas passaram para o dia 25 e dia 2. É isso, né, Cacá? 25 e dia 2. Ou seja, ele está embalado agora. Ele deveria já começar na semana que vem, como estava previsto. E eles pediram para ir um pouco para frente. Então, isso aí pode desestabilizar um pouco o time do Santos. Mas eu acho o Santos favorito para essa final, até porque... O Santos tem um ataque muito superior ao time do Palmeiras e jogando lá na Vila, eles não abrem mão de jogar na Vila, né? Eu acho triste isso, mas eu acho eles favoritos, o Santos. Tá, obrigado, Jânio, por mais essa participação e vamos encerrando esse programa. Amanhã estaremos de volta, talvez com mais notícias a respeito do Clube Náutico Marcílio Dias. Um abraço e até amanhã.